Vamos abrir nossas Bíblias de Atos. Atos capítulo 17 e versículo 16. Acho que nós podemos fazer uma leitura versículo cada um, para que embora seja um trecho conhecido, nós estaremos integrando do assunto. Vamos fazer a leitura com bastante atenção, reverência, um versículo cada um. Atos 17, versículo 16 até o 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, observava na sinagoga entre os judeus e os gentios que o gostam. E na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos judeus e históricos contendiam com ele, quer dizer, este paroleiro e outros. Parece que é pregador de deuses estranhos, e que lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então, tomando o discípulo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer cumprir as possibilidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido de mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua população. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a humanidade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, testifica aos homens em todas as partes, em toda parte que arrepende. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Até então, que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nesta noite. Amém. Diz uns comentadores da palavra de Deus, uns historiadores, que Atenas não era uma cidade de grande importância política ou comercial, mas que era o mais famoso centro intelectual do mundo naquela época, onde havia algumas faculdades e era o lugar em que
havia uma busca muito grande dos jovens para o estudo da ciência, e diz que todos os jovens, principalmente romanos, eles procuravam ir a Atenas para a sua educação universitária. E Paulo chegou a Atenas, segundo nós não podemos afirmar com certeza, mas segundo esse historiador, ele diz que não era a estratégia, não era a princípio, Paulo não tinha em mente estar evangelizando Atenas, pelo menos naquela ocasião em que ele foi obrigado a esperar por Timóteo e Silas ali. Nos versículos anteriores, nós vemos Paulo passando por Tessalônica e também em Bereia. E nesses dois lugares que Paulo esteve, ele, olhando para o versículo 1 e 3, o versículo 3, quando Paulo está em Tessalônica, vamos ler o versículo 1 também. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Esta era a mensagem de Paulo à sinagoga quando passou por Tessalônica, e ali esteve na sinagoga, e esta era a mensagem que ele levava, que ele trazia àquela sinagoga de Tessalônica, e diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Mas nos versículos seguintes nós vemos que, vendo isto, alguns judeus, os judeus movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, exclamando: esses têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esses que transtornaram o mundo também chegaram aqui. Vejam como que eles foram tratados. A conclusão que aqueles dentre a malandragem, a conclusão que eles chegaram de Paulo e Jasson e Silas, e eles não podendo pegar Paulo, eles tomaram Jasson e levaram às autoridades e acusaram eles de transtornar o mundo. Imaginamos que por isso, vamos passar adiante rapidinho, por isso Paulo saiu, eles foram diante da perseguição que eles tinham dos judeus, daqueles que os judeus tomaram dentro da malandragem. Essa palavra é bem atual, embora não encontramos palavras estão do nosso cotidiano, mas essa é do nosso cotidiano. E eles saíram para Bereia, eles saíram apressados. Paulo saiu então para Bereia, e diz que os de Bereia,
versículo 11, ora esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. De fato, uma coisa que é destacado aqui na palavra de Deus é que esses de Bereia, eles conferiam, acompanhando com Paulo, se de fato Paulo estava falando a verdade, conferindo na própria palavra. Mas também em Bereia, os judeus, no versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, com isso, com todas essas consequências que Paulo encontrou, embora ele levou o evangelho e alguns aceitaram, diz no versículo 4 que alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Também em Bereia, eles deram uma atenção, uma devida atenção à palavra. Mas quando os judeus souberam que Paulo estava ali, eles foram para lá também para não permitir que Paulo pregasse o evangelho ali. Versículo 14 diz que os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Então, eles, diz que sem detença, eles tomaram providência para que Paulo partisse para o lado do mar. Exatamente, então, nós vimos Paulo chegando a Atenas. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo notícias, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então, por isso nós encontramos nesses versículos Paulo esperando Timóteo e Silas em Atenas. Mas Paulo, quando estava nessa espera por Timóteo e Silas, ele viu ali por detrás daqueles templos que diz que o historiador diz que não havia outros iguais no mundo, não havia semelhantes. Templos tão majestosos não poderia ser comparado em nenhum outro lugar. E Paulo, ele viu por detrás de tudo aquilo, daqueles monumentos, que talvez, irmãos, eu fiquei pensando quando olhava mais uma vez para esse trecho, talvez se ali estivesse, talvez não notássemos, talvez nós admirássemos apenas a inteligência dos homens, a capacidade dos homens em fazer grandes obras, em fazer construções que no mundo que não havia igual em nenhum outro lugar. Talvez não despertássemos para a terrível idolatria que Paulo viu. Então, no versículo 16 diz que Paulo se revoltava. O espírito, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito em face se revoltava, em face dominante, em face da idolatria dominante na cidade. E, então, era aqueles grandes templos chamou a atenção de Paulo para essa grande
terrível idolatria que eles conscientemente admiravam. Os atenienses, eles, como nós já comentamos, era o maior centro de intelectualidade da época, e certamente eles se orgulhavam das suas construções, das suas filosofias, dos estudos, das descobertas da ciência, e por isso eles se admiravam, mas por trás de tudo isso havia uma tremenda idolatria. Dizem que havia ali duas escolas de maior importância, e os fundadores dessas escolas era um que nós lemos aqui no versículo, alguns dos filósofos epicureus, era o chamado Epícoro, e que viveu nos anos 341 a 270 a.C., e o outro era Zeno, a escola dos estoicos, os discípulos de Zeno, que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. E sobre a influência desses dois filósofos é que esses atenienses e todos que buscavam a escola, uma formação universitária, era sobre essa influência desses dois filósofos. E parece que o de mais especial que basicamente essas escolas ensinavam era buscar que o prazer deveria ser buscado a todo alcance, deveria ser aquilo que tranquilizava o coração, que trazia paz ao coração daqueles atenienses, era a busca pelo prazer, livre da doença e do medo. Basicamente era isso que eles ensinavam, era isso que eles buscavam. E o apóstolo Paulo mesmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu no capítulo 1 de Romanos, versículo 20 e 21, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua divindade, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram em seus próprios raciocínios obscurecidos. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-os no coração insensato. Então, embora aqueles filósofos e os habitantes de Atenas se orgulhavam dos seus ensinos, das suas ciências, dos seus monumentos, da sua cultura, eles, embora eram tão sábios materialmente, aos olhos do mundo eles eram tão sábios, mas faltava perceber na criação a grandeza de Deus, a grandeza e o poder de Deus. E, como disse também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O mundo não conheceu a Deus na sua própria sabedoria.
E quando Paulo falou a eles a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição, eles ficaram um tanto que curiosos e perguntando o que quer dizer esse tagarela ou esse paroleiro, alguma da tradução aí. Para eles, o Senhor Jesus era simplesmente mais um Deus, mais um Deus que eles não conheciam. Talvez eles deveriam também prestar culto. E a ressurreição dos mortos, talvez, quando Paulo falava de ressurreição dos mortos, talvez eles pensassem que fosse uma deusa. E eu fiquei pensando também, irmão, se isso não chegou a esse ponto em nosso mundo, em nossos dias, quando se fala no Senhor Jesus Cristo, talvez o mundo tenha apenas como mais um Deus. E se falando em ressurreição de mortos, não se causa nenhum espanto, não se chama a atenção, não causa nenhuma curiosidade em saber do que se trata também em nossos dias, assim como em Atenas naqueles dias. E o que é destacado aqui entre os atenienses, que eles dizem que eles se satisfaziam em saber as últimas novidades. Os irmãos já voltaram, talvez passando pelo calçadão, e isso também é percebido em outras, passando em algumas cidades, em praças, quando, principalmente aposentados, né, eles gostam de assentar na praça e ouvir um dos outros as últimas novidades. Alguns levam o jornal, e outros que ouvem ou assistem algumas reportagens. Então eu creio que era mais ou menos assim. Diz que eles gostavam de, versículo 21, pois todos os atenienses de Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Era isso disso eles se agradavam, de ouvir, de saber as últimas novidades. E Paulo também destaca, Paulo diz que ele vê neles, versículo 22, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque Paulo viu lá na cidade os seus altares com vários deuses, vários ídolos. Eram deuses que eles prestavam culto. E, irmãos, eu acredito que são duas coisas. Essa palavra religiosa aqui talvez Paulo também poderia chamar eles de supersticiosos, porque eles temiam, eles prestavam culto a vários deuses. E são as estratégias que o inimigo usa para não permitir, para tirar a atenção daquilo que é das verdades da palavra de Deus, aquilo que de fato é a verdade, a palavra de Deus. Diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a superstição deles, o fato deles ser religiosos, impedia deles conhecer, deles crer no Senhor Jesus Cristo, deles conhecer a verdade na palavra
de Deus que Paulo revelava a eles, de coisas que eles achavam estranhas. Então Paulo fala a eles daquilo que inicia o diálogo de Paulo diante deles, é aquilo que é mais que para Paulo, que deve ser para nós anunciado, o que é mais relevante. Paulo então, ele anuncia a eles o Deus que criou os céus e a terra. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Paulo viu ali aqueles santuários, os deuses que eles serviam, mas Paulo destacou que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos, em coisas que o homem edificou, em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ou seja, Deus, aquele que fez o mundo, ele não depende em nada de nós. Ele não precisa de santuários, ele não habita em construções feitas pelos homens, ele não precisa das nossas obras que nós fazemos, talvez como havia em Atenas, para atrair a atenção, para se orgulhar. Mas ele mesmo diz nos versículos seguintes que nele, versículo 28, pois nele vivemos, nele movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos por causa de Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas ele não depende em nada de nós. Então, Paulo destaca entre eles o Deus Criador, mas ele lembra também diante deles do Deus que é Redentor, do Deus que quer salvar. Ele mostra a eles a idolatria, o erro deles, mas ele também aponta para eles um Salvador. Ele diz que Deus não leva em conta, não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem. Eu não lembro a referência, mas a palavra de Deus menciona que Deus não enviará o castigo sem antes ter avisado. Eu não sei se é o Amós, talvez o irmão lembra o versículo inteiro. O Senhor não fará coisa alguma, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Ele não fará coisa alguma. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Amós 3:7. Obrigado. Então, Deus ele não pune o homem, ele não, sem antes ele alertar, sem antes ele avisar, sem antes ele mostrar que há um Salvador. Então ele diz que porquanto estabeleceu, versículo 1, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante dele, ressuscitando de dentre os mortos. E a reação diante daquilo que Paulo levou a eles, da mensagem de Paulo, a reação deles, no versículo 32,
também nos chama a atenção, porque diz no versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disto, te ouviremos em outra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Então essa foi a reação deles. Alguns escarneceram. E não é espantoso, irmãos, quando nós falamos de ressurreição de mortos, dos mortos, que Deus há de julgar o mundo por um varão que predestinou e acreditou, conforme o versículo 31, ressuscitando dentre os mortos, que Deus há de julgar o mundo com justiça e que um dia Ele há de voltar para buscar aqueles que creram, aqueles que não se escandalizaram quando se ouviu a respeito de ressurreição dos mortos, de juízo, que Deus há de tratar o homem. Então, alguns escarneceram e alguns disseram que a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. E esta é sempre a reação de muitos que ouvem a palavra. Eles acreditam. E nesse pensamento, quantos que perdem a oportunidade? Quantos que deixam de passar? Ainda ontem o nosso irmão estava falando de alguém que embora com saúde, e nós sempre somos às vezes, ouvimos de alguém que nós sabemos que está bem de saúde, alguém que nós conhecemos, ou que é alguém conhecido, pessoas de influências, de repente parte dessa vida sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, porque embora ouvindo a palavra, eles dizem, a respeito disto, nós ouviremos em outra ocasião. A respeito disso, nós ouviremos outra vez. Haverá outras oportunidades, eles pensam. Mas nem sempre, nós temos outras oportunidades que nós possamos pensar em Paulo como reagindo diante das trevas, da idolatria que vivia os atenienses. Que nós possamos olhar para o que Paulo sentiu, porque diz que o seu espírito se revoltava. Ele não viu com naturalidade tudo aquilo, mas o seu espírito se revoltava. Que essa reação possa haver em nós que conhecemos a verdade, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Talvez não há entre nós ninguém que já não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se por acaso houver, que não pense que outras oportunidades serão dadas, e outras oportunidades possa ter. Talvez não tenhamos, talvez o Senhor Jesus Cristo volte essa noite, ou talvez a nossa vida possa não continuar, talvez o amanhã não pertence a nós, como diz a palavra. Que possamos ficar com esses pensamentos, que o Senhor nos abençoe. Amém.